Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 29 de julho de 2025 e estamos rapidamente caminhando aí para o fim do ano, né? E vamos lá, vamos começar aqui pelo in-off que eu fiz nessa segunda-feira. Bom, primeiro que uma declaração do Gaguin, né? Que o Gaguin ele participou da entrega do trecho de 44 quilômetros da TO 239 lá entre Itaquajá e Itapiratins, e no seu discurso ele disse que quer que ele, Gaguin, e o governador Wanderlei Barbosa estejam no Senado a partir de 2027. Gaguin é candidatíssimo a senador e o governador, logicamente, depende da renúncia. Ele precisa renunciar para ter condições de elegibilidade, o que ele tem dito que não vai fazer, que ele vai terminar o mandato em dezembro de 2026. Mas vamos acompanhar. Agora, interessante é o seguinte, para o Gaguin, que é do União Brasil, ser candidato ao lado do Wanderlei, bom, apesar que ele não disse isso, ele disse que quer estar junto com o Wanderlei no Senado, ele não disse que vai disputar a eleição junto, mas assim, o Gaguin apoia neste momento a Dorinha e o Wanderlei, o pré-candidato dele nesse momento, é o presidente da Assembleia, Amélio Caires. E o filho do Wanderlei, o deputado estadual Léo Barbosa, também nesta mesma solenidade, ele afirmou o seguinte, que enquanto, afirmou para o pai, para o Wanderlei, enquanto alguns tentam lhe tirar a cadeira, tentam te derrubar, o senhor está entregando obras. E aí deu muito comentário nas redes sociais da coluna do CT essa declaração do Léo Barbosa. No domingo, o governador Wanderlei e o vice-governador Laurez Moreira passaram o dia na Praia da Raposa, lá em Tupiratins, mas não se toparam. Ficou cada um no seu canto, que pode ser uma sinalização de que a coisa está no mesmo pé. Ou seja, tem gente que defende que para o Wanderlei ter condições de renunciar, primeiro ele tinha que fazer essa reconciliação com o vice. Parece que a coisa não está andando nesse sentido. Outra informação interessante, hein? O primeiro suplente do vereador Carlos Amasta, o Petion Corado, até que assumiu agora recentemente, quando o Amasta foi para a Secretaria da Zeladoria, ele fechou com o secretário-chefe do gabinete do prefeito Eduardo Siqueira Campos, o Carlos Júnior, e vai ser assessor parlamentar da gestão do Eduardo. É uma espécie de bola nas costas aí do Amasta, né? Enquanto ele, que saiu da gestão, foi demitido, exonerado da gestão, e os aliados dizem que vai fazer oposição ao governo Eduardo, o seu primeiro suplente está aí de braços dados com a gestão do Eduardo. E o Petion, ele afirmou que é uma honra integrar aqui a equipe do Eduardo, que ele diz que essa equipe está trabalhando com seriedade e compromisso por Palmas. Vou seguir as orientações do prefeito e contribuir com o que tiver a meu alcance para o desenvolvimento da capital, afirmou aí o Petion Corado, né? Continua aquela história do sarampo, tá preocupante, tanto é que a Secretaria Estadual da Saúde, o Ministério da Saúde, vai promover um seminário sobre sarampo para 53 municípios em Palmas e deve ocorrer também em Araguaína, né? E nós temos aí vários casos da doença confirmados lá em Campos Lindos, né? Olha só, são 9 casos confirmados e 7 em investigação, ou seja, uma situação bastante preocupante. E eu repito, vamos tomar a vacina. Não se deixe dar ouvidos para esses ignorantes do movimento anti-vacina. É um agente que atrapalha o desenvolvimento do Estado e do Brasil, porque o Brasil sempre foi exemplo na área de vacinação e essa gente ignorante está fazendo com que nós percamos essa referência que nós temos mundial. Nós temos reconhecimento mundial. E outra coisa, o pior, não é isso a questão é que está matando gente, que está deixando as pessoas doentes, que está fazendo o poder público tirar dinheiro que era para investir em outros setores para combater uma doença que era considerada já tirada da nossa vida, do nosso dia a dia, tá bom? Não se deixe dar ouvido para gente ignorante, gente que fala que não precisa vacinar, que não toma vacina, é gente ignorante, perigosa para a coletividade, não só para os seus, tá bom? Não dê ouvidos a isso. Dado importante que os roubos caem ao menor nível desde 2020 no Tocantins
e homicídios e feminicídios também recuaram no primeiro semestre. Muito importante esses dados trazidos aí pelo secretário da Segurança, o Bruno Azevedo, né? Olha só, no caso de homicídios, queda de 5,8%. No caso de feminicídio, importante, a mulher é a maior vítima da violência. Um absurdo que se comete contra a mulher neste país. Nós tivemos uma redução de 25% nesse primeiro semestre. O crime de estupro caiu 10%. Ó, números bem interessantes, né? Bem interessantes mesmo. O caso de roubo, queda quando há emprego de violência para subtração de bem, 20,79% a menos. Excelentes índices. Parabéns aí a todo o sistema de segurança do Estado. E é isso, pessoal. Nós precisamos viver em paz, tá bom? Bom, vamos para o noticiário nacional. Um dado para mim que é de orgulho. Olha, não tem orgulho, né? Aumentou a exportação, é importante, muito importante. Mas para mim, o que defendo um país que tem uma rede de proteção para os mais vulneráveis, esse dado para mim é muito importante. O Brasil reduz insegurança alimentar e deixa novamente o mapa da fome da ONU. Não é o PT, é a ONU que está dizendo que o Brasil deixou o mapa da fome. Depois de ter deixado lá atrás, voltou no governo Bolsonaro, quando nós tivemos pessoas pegando osso para fazer comida, revirando lixo atrás de comida. Uma indecência, um país rico como o Brasil permitir que filhos seus estejam comendo, buscando osso para comer. Isso é uma indecência, isso é uma vergonha para cada um de nós. Sabe, não tem. Olha, eu defendo o estado do bem-estar social. O Estado tem que estar voltado para a melhoria de vida de toda a população. O Estado não tem que fazer defesa de ricos, de milionários. Tem que fazer defesa dos mais pobres. É por isso que eu defendo as bandeiras sociais e humanitárias. Defendo a escala 6x1, defendo todas as políticas que for para melhorar a qualidade de vida e defendo a tributação dos mais ricos, da renda dos mais ricos. É fundamental. É uma vergonha que esse país não cobre mais impostos da renda do seu topo, do topo que não paga imposto. É miséria o que eles pagam. Eles precisam pagar imposto. Tem que pagar imposto sim, nós pegar esse dinheiro e acabar com a desigualdade crescente histórica nesse país. Histórica, foi construída ao longo de mais de 500 anos por uma elite cruel, exploradora, desumana, que nós sempre tivemos nesse país, que sempre viveu às custas da exploração dos mais frágeis. Nós precisamos recuperar esse país para os mais pobres. A vez é dos mais frágeis. Nós temos que fazer... e por isso que eu fico indignado com esse Congresso. É um Congresso que ainda representa os grupelhos pequenos de bilionários, de lobbies. Eles mesmos são bilionários. A maioria lá é agropecuarista, é empresário e legisla em causa própria. Estão nem aí para a população mais frágil do Brasil. Nós temos que renovar, não reeleger ninguém que está nesse Congresso Nacional. Ninguém desse Congresso Nacional deve ser reeleito, porque nós precisamos fazer um país para os mais frágeis, para os mais pobres e dar dignidade, um país justo, com melhor distribuição de renda, tá bom? É isso, e vamos ver o que mais aqui nós temos. Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele diz que o Brasil está conversando com reserva com os Estados Unidos. O Brasil tem procurado conversar. Eu vejo aí esses populistas, esses caras que... Eu vejo, rapaz, presidente de partido... deputados, políticos da direita, extrema-direita, dizem, porque o Lula não conversa. Eu falo assim, o Brasil está tentando conversa. Agora, vocês viram a declaração do Bananinha? O Bananinha falou que está trabalhando para que o Brasil não se abra diálogo com o Brasil, porque ele não quer que nós discutamos a pauta real, que é da economia. Ele quer que nós discutamos a libertação do pai golpista, que vai pegar mais de 30 anos de cadeia. É por isso que o Bananinha disse agora na entrevista no SBT que está trabalhando para que não haja diálogo. E você aí cobrando o Lula, porque o Lula não vai conversar com o Trump, porque o governo não conversa com o governo dos Estados Unidos. Está tentando conversar. O Bananinha, Eduardo Bananinha Bolsonaro, está trabalhando para atrapalhar, para não permitir que haja diálogo, porque a única pauta que interessa para ele é salvar o pai, nenhuma outra mais.
Nenhuma outra mais interessa a esse impatriota. Esse sujeito, ele precisa ser não só caçado. Caçado é o básico. Já deveria ter sido caçado. Espero que seja caçado. Agora, vai ter que ser condenado julgado e condenado por traição à pátria. É um traidor do Brasil, esse golpista. Esse filhinho de papai que está lá com 2 milhões de pix que os bestas mandaram para o Bolsonaro, indo para a Disneylândia e tramando contra o Brasil. Isso é inaceitável, enquanto a gente está aqui preocupado com os 50% de tarifácio que começa na sexta-feira, que o Donald Trump não mostra nenhuma disposição de reverter, e ele está lá tentando impedir que haja diálogo do Brasil com os Estados Unidos. E aí você aí muitas vezes fala, por que o Lula não conversa? Por causa disso, porque o governo está tentando conversar. Agora, o presidente Lula não tem que se submeter à humilhação que foi feita contra o presidente da Ucrânia e o presidente da África do Sul. É o sonho da extrema-direita é ver o Lula no Salão Oval sendo humilhado pelo Trump, como foi o presidente da Ucrânia e o presidente da África do Sul. Isso o Lula não deve fazer. Desse cara, esse sociopata desse Donald Trump, o sonho dele também é que o Lula vá ao Salão Oval para ser humilhado pelo planeta, para o planeta todo ver. Nós temos que ter dignidade, não é o Lula, é a soberania nacional. Quem é humilhado não é o presidente da Ucrânia, é a Ucrânia, não é o presidente da África do Sul, é a África do Sul. E o presidente Lula não tem que se submeter à humilhação desse canalha sociopata chamado Donald Trump. Eu não aceitaria, eu ficaria com muita raiva do Lula se ele se submetesse à coisa mais clara do mundo, que se o Lula for lá no Salão Oval, ele vai ser humilhado na frente do planeta inteiro. E isso é uma dignidade para esse país. Nós temos um país grande, não um país de vira-lata, como que é essa direita entreguista, que sempre não tem dignidade, que sempre se abaixou por dinheiro, que se humilha por dinheiro, que por dinheiro faz qualquer coisa. Nós não. Os mais pobres desse país têm muito mais dignidade do que a nossa elite. Os mais pobres desse país, se você fizer pesquisa em qualquer cidade, você vai ver que quem paga em dia o seu IPTU é o pobre, não é o rico. Você vai constatar isso, eu já vi várias pesquisas em cidades diferentes sobre isso, porque o pobre tem dignidade, tem a dignidade do nome, da honra. A elite por dinheiro faz qualquer coisa, faz qualquer negócio, como sempre fez, negociou o Brasil a vida inteira para se dar bem, se submeteu a cachorrinho dos países desenvolvidos, aos empresários, grandes governos, sempre submeteu, e nós não. Quem está no poder hoje é um representante que saiu de baixo, que passou fome, que passou dificuldade e sabe o que é ter dignidade. E nós não vamos abaixar a cabeça, nós vamos manter a soberania, apesar dessa elite entreguista que quer que o Lula se fique de 4 para esse psicopata desse Donald Trump. O Brasil é um país soberano, nós não vamos aceitar isso. E parabéns, presidente Lula, mantenha firme. Vamos ter prejuízo sim, infelizmente, por culpa do Bananinha, dos Bolsonaro, que estão lá fazendo campanha 24 horas para que não haja diálogo, para que o Brasil não seja recebido. Agora, não se sujeite, não vá ao Salão Oval ser humilhado, como foi o presidente da Ucrânia, o presidente da África do Sul. Vamos negociar com dignidade, com soberania. E é isso que o presidente Lula e o governo Lula estão fazendo, e nesse ponto tem todo o meu apoio. Brasil, país soberano. Não caia nessa elite sem dignidade. Vale tudo por dinheiro. Não, nós vamos preservar a nossa soberania, presidente Lula. E estamos juntos. O Brasil, país soberano. E essa extrema-direita não é patriota. Essa extrema-direita não é cristã. É fascista. É fascista. O Brasil, acima de todos, para ele é mentira. Acima de tudo, para ele estão os Estados Unidos. Esses entreguistas, tá bom? Voltamos nesta quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.